Sejam todos bem-vindos a mais um Criando Conexões. E hoje, como sempre, mas hoje eu diria que é um podcast super mega especial. Está aqui do meu lado Célio Araújo. Seja muito bem-vindo ao Criando Conexões, Célio. Obrigado, agradeço aí pelo convite. Espero aí que a gente tenha um momento muito especial. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você também. Mas assim, eu sou muito grato, sabe? Eu só acho que durante a nossa conversa a gente vai perceber o quanto foi importante participar aqui de uma conversa com você. Nossa, e eu que estou super emocionada e honrada por tê-lo aqui. Célio, mas antes, em vez de eu falar sobre quem é o Célio, eu queria saber quem é você. Conta pra gente. Vamos lá, então. Anota aí. Vamos lá, bora lá. Bom, eu costumo, assim, sempre valorizar também, assim, da onde eu vim, né? Então, assim, sou filho de um casal de nordestinos. O pai e minha mãe vieram de Pernambuco, tiveram uma história bem difícil aqui em São Paulo, depois que vieram para cá tentar ganhar a vida, né? Que a gente sempre costuma dizer assim. Mas sempre criados, assim, mesmo na simplicidade, mas com muito valor, sabe, assim, de vida, valorizar a família. E daí, né, fui crescendo sempre com um sonho, né, esse Célio aí, com um sonho de ser jogador de futebol, até os 18 anos. Infelizmente aconteceu algo, né, que ninguém espera, né, que me fez com 18 anos ficar na cadeira de rodas, mas depois momentos de superação, de entender o que é melhor para a vida, não desistir. E daí comecei a estudar, me formei, sou bacharel em administração de empresa, especialista em gestão de pessoas, e também passei a estudar para pensar em ser professor. Me tornei professor de escola técnica, depois professor universitário, escritor, também sou pastor, e aí tem toda uma bagagem. Então, assim, para resumir, por isso que eu falei, anota aí. Então, Claro. assim, tem esses momentos aí que eu vivi de grandes conquistas, e eu acho que pegar esse dia pra gente aqui, para compartilhar justamente como eu cheguei aí. Parece ser muito fácil, né? Mas a gente está dizendo aí de anos, né? A gente pode dizer aí de 30 a 29 anos aí tentando chegar em algum lugar. Então eu estou muito feliz de estar também aqui, que é mais uma conquista. Sim, eu acho que quando a gente passa por algum momento, né, que realmente faz a gente refletir, repensar o que a gente quer da nossa vida, né? A gente vive o dia a cada dia, né? Então, assim, as pequenas conquistas são grandes conquistas. Eu acredito que para você também seja isso, né? É verdade. E me conta, naquele momento, eu vou lá cutucar, que eu sei que eu sei, porque eu também passo por isso, né? A gente não quer muito saber muito daquele momento ruim, Sim. mas depois, e claro, de ter acordado, você levou um tiro e que poderia ser tetraplégico, né? Isso. Foi para o hospital, ficou em coma? Fiquei, eu lembro que foi dia 1º de setembro de 1995 e foi numa sexta-feira. Eu fui acordar na terça-feira, então foi há pouco tempo, mas Muito, né? Terça-feira. E quando eu acordei foi quando o médico realmente me deu essa notícia, falou assim, ó, a bala pegou na sua medula, na altura T3, né? E aí você vai perder o movimento das pernas. Até então não sabia se eu ia... porque afetou muito as cordas vocais, né? Então, quanto que eu poderia voltar a falar ou não. Certo. Teve todo um tratamento também diante disso. Mas, como você falou, um momento muito difícil de receber uma notícia, como eu disse no início aqui, de ser um atleta e de repente agora falar, ó, você vai parar, né? Até então, a gente está falando lá de 1995, né? Por falta de informação, eu não sabia se eu podia também praticar um esporte. Era pouca informação, né? Claro, na época, então. Para mim, vou deixar de ser um atleta. Simples assim. Então, quando você fala da questão das más notícias, né? Do início, assim, foi bem complicado aceitar essa condição. Eu me lembro que o meu não foi em 95, mas foi em 98. Eu fiz balé desde 2 anos e meio até os meus 17, 18 anos. Foi quando eu parei um pouco, mas sempre dancei.
E queria ser bailarina, claro, né? Como todo menino, na época queria ser jogador de futebol, a menina queria ser bailarina. E aí, por conta da minha coluna que era torta, eu acabei tendo várias crises de coluna e conheci a fisioterapia e fui fazer fisioterapia. E aí também, né, fui vítima não de bala perdida, mas de uma instrumentação mal feita, né, colocando 4 parafusos no meio da minha medula, só que a minha foi na lombar. E também fiquei sem sentir as pernas. Por isso que eu trouxe isso, porque as pessoas acham que é tudo lindo, né? Que a gente está aqui, está ótimo, mas é que a gente passa também por os perrengues, a gente chora, a gente fica, né? Fala, e agora? Verdade. E aí? E quantos momentos de dizer assim, não tem mais jeito, né? São várias fases, vários momentos que você fala assim, não tem mais jeito, não, você não vê uma luz, você não consegue pensar assim, o que eu posso fazer com o que me sobrou. Né? Então, acho que esse momento é bem difícil. E 2 jovens, né, porque você com 18, eu tinha 20 anos, então, assim, muito perto, as idades e o impacto que dá, né, em tudo, na família, nos sonhos que a gente tem. E que habilidade que você teve que criar? Como que foi depois? Você conversou com Deus, não conversou? E aí? Eu costumo dizer que a gente troca uma ideia, né, com ele. Então, assim, na época eu não tinha essa experiência, não tinha, sinceramente, eu tinha algo muito mais religioso do que de relacionamento. Certo. Onde eu quero chegar com isso? A religiosidade, eu penso assim, que às vezes até nos afasta até de Deus. Porque a gente fica criando algumas regras, nós mesmos, sabe? Algumas intermediações, sabe? Tipo, para chegar nele precisa fazer isso, fazer aquilo, tal. Então, eu acho que era muito complicado esse negócio de religião. Então, eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha muita aproximação disso. Mas eu acho que quando você fala até essa questão do que você já começou a aprender ali, o que você começou a ter de habilidade, alguma coisa, ali já para mim, eu lembro do próprio dia, do momento, do ato de tomar o tiro. E eu lembro que eu estava na frente da escola, claro que eu acho que eu não estava fazendo uma coisa tão boa assim, que era cabular aula, entendeu? Nossa, então você achou que fosse um pecado total, né? Então, sabe, você fala assim, poxa, não entrei, e o pior, fazendo um samba ainda na frente da escola, sabe? Mas estava ali para comemorar, porque naquele dia eu recebi a notícia que eu ia me tornar um jogador profissional de futebol. Então eu fui para comemorar. Então, quando eu tomei o tiro, que a bala, assim que ela pegou nas costas, eu já caí. E nessa aqui, a bala ficou aqui alojada no pescoço. E eu comecei a perder a respiração. Mas eu lembro que na hora do desespero eu coloquei a mão aqui no caroço e eu puxava de lado para tentar respirar. E nessa, escutando vários tiros, as pessoas pulando um por cima da outra, aquela coisa de filme mesmo, gritando, aquele desespero. E com a outra mão eu ficava acenando, como se estivesse dizendo assim, me socorre, estou precisando de ajuda aqui. Só que aí, naquele momento, eu comecei a 3 coisas que marcaram a minha vida. A primeira coisa é, o que eu fiz para merecer isso? Eu acho que muito de nós questiona os problemas que a gente tem, porque todo mundo tem problema. Né? E a gente se questiona e fala assim, o que eu fiz para merecer isso? As pessoas têm esse costume. Porque assim, poxa, eu sou uma pessoa boa. Sabe? Poxa, eu não fiz mal para ninguém. E por que isso aconteceu comigo? Então, a primeira coisa eu fiz foi essa pergunta. Eu acho que é o desespero, talvez você consiga até me explicar melhor o porquê que a gente pensa nisso. Mas assim, quando você está próximo da morte, se é que era isso, parece que assim, dá um desespero que você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, em poucos segundos. Eu não sei que nome que eu dou a isso, mas eu fiquei pensando o que eu fiz para merecer isso. Naquele momento. Claro. E tá lá rolando os tiros e eu pensando o que eu fiz para merecer isso. E não encontrava, porque eu nunca fui uma pessoa de arrumar problema, nem com mulher na rua, aquela coisa de esses meninos que mexem com a menina e acabam arrumando um problema com o namorado dela, aquela coisa toda.
Eu nunca fui de ficar mexendo com mulher na rua. Futebol às vezes arrumava confusão, mas resolve na hora o problema, porque é coisa de futebol. Claro. Mas eu nunca fui uma pessoa que fiz o mal para alguém. Foi a primeira questão que eu me perguntei. A segunda, eu falava assim, quem eu preciso pedir perdão? Porque ali, e olha que eu não, como eu falei, eu não tinha conhecimento nenhum nessa questão religiosa, né? Nunca tinha trocado uma ideia com Deus, mas era algo que eu falava assim, será que eu tenho que prestar conta com alguém? Será que eu preciso pedir perdão ou perdoar alguém? E você sabe que isso é tão sério que até parte de roteiro, de filme, de novela, sempre tem isso. Você pode reparar, talvez você que está assistindo esse vídeo agora, você vai lembrar de uma situação como essa. De alguém que estava numa cama, o médico disse assim, olha, tentamos de tudo, infelizmente você tem poucos dias. E essa pessoa ali com seu pouco fôlego de vida, ele diz assim, chama lá fulano, chama lá ciclano. E essa pessoa chega, e aí ele vai lá e pede perdão, ou perdoa, e ele morre. Você pode ver roteiro de filme, de novela, livros, a gente vê muitas histórias parecidas. Então eu pensei nessa questão da prestação de contas. A terceira coisa, que aí entra o que hoje eu carrego até hoje, é você conseguir identificar quais são os seus valores. Hoje a gente percebe que tem pessoas que têm 70 anos, 60 anos e ainda não descobriu o que é valor para ela. Por quê? Porque ela vai muito o que os outros dizem que é bom. Então tem gente hoje que faz uma faculdade e ela está fazendo porque alguém disse, faz esse curso que é legal. Ou então dizem assim, namora com fulano ou ciclana porque ela é legal, bonita, bonito e tal. E ele vai lá e faz isso. Olha, compra isso ou compra aquilo, que isso é legal. Mas nunca que ele conseguiu identificar o que realmente é um valor para ele. É sempre o que os outros disseram que é um valor. E naquele momento, eu caí dali, eu lembro que foi o meu primeiro momento de trocar uma ideia com Deus. Eu disse assim, Deus, deixa eu voltar para minha casa, para olhar nos olhos da minha mãe e dizer, mãe, eu te amo. Então, hoje, isso até hoje marca, porque eu falei assim, poxa, mas eu nunca briguei com a minha mãe. Eu nunca discuti com a minha mãe. Mas eu nunca olhei nos olhos dela e disse assim, mãe, eu te amo. Então, isso para mim marcou, porque eu falei assim, olha o que eu estava deixando para trás. E aí eu lembro que, aí claro que eu tive a oportunidade de voltar. Eu lembro que uma das minhas palestras, minha mãe estava assistindo, fiz questão dela ficar de pé. Falei, mãe, fica de pé, que eu queria fazer algo que eu sempre quis fazer. Eu sei que a senhora já ouviu, mas eu quero falar na frente de todos aqui. E aí eu falei, mãe, eu te amo. E aí eu me emocionei como se fosse a primeira vez que eu tivesse dito isso a ela. Mas era como se fosse uma resposta dessa conversa com Deus, de dizer assim, eu vou te dar uma chance de você falar um eu te amo para sua mãe. Então, acho que já começou ali, sabe, Selma? Já começou a descobrir ali algumas coisas que ia me servir para vencer mais para frente, tentar superar outras coisas, outros medos, outros receios, mas através desses... Esse foi o primeiro, talvez, valor aí, encontrar. E é muito interessante, né? Porque assim, e eu vou fazer uma pergunta que todo mundo faz para mim e provavelmente para você também. Em algum momento você se revelou, se rebelou por conta disso? Poxa, várias, viu? Várias vezes. Porque eu lembro que no início eu usava fralda. No início, assim, eu não conseguia conhecer ainda o meu corpo, de saber as minhas necessidades. Ou seja, como que eu iria ao banheiro, referente à questão também de relação sexual, tantas outras coisas que eu não me conhecia. Parecia que é uma nova pessoa agora aqui, né? Tipo, e quando acontecia um acidente, quando eu não conseguia controlar, quando eu não sabia como controlar até a minha questão de necessidades fisiológicas e até a questão do sexo, quando não acontecia, então eu ficava muito revoltado. E eu falava assim, que droga de vida, cara.
nossa, tem que ser assim, sabe? Então, assim, eu ficava muito revoltado quando eu olhava para o vizinho, assim, para a pessoa do lado e dizia assim, para ela é muito simples ali pegar um copo com água, mas para mim já não é, então me revoltava com isso, do simples não ser mais possível para mim. Então essas revoltas tive várias vezes, várias vezes. Então eu acho que é normal, né? Claro. Mas eu tive várias. Não, então, isso é muito interessante, né? Mas apesar das suas revoltas, você podia ter escolhido ser vítima, né? E quais os recursos internos? Porque, assim, é o que me falam, assim, eu falei, olha, eu tinha duas opções. Ou me deprimir e escolher o que eu tinha, que era, né, no caso, ficar na cadeira de rodas sem tentar, porque as pessoas falavam, ó, você tem que ter fé. Eu falei, então tá. Então se é isso, vamos embora. Falei com Deus, como, né, até comentei com você, falei, olha Deus, seguinte, eu vim até o último ano de faculdade de fisioterapia, ralei um monte, fiz um monte de estágio, e aí eu ficar pior do que os meus pacientes, eu não consegui terminar. E eu me lembro que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre deficiência, só que deficiência visual. Porque naquela hora eu comecei a observar que a deficiência visual, para mim, era muito mais difícil que a deficiência física. Então, meu trabalho na época foi até de deficiente visual. E fui atrás de formas para tentar melhorar. O não eu já tinha, e aí fui com recursos que acabaram, claro, me ajudando e tudo mais. Mas a gente tem escolhas, muitas escolhas ao longo da vida, né? A gente tem essa mobilidade diferente, né? Assim, a gente é um deficiente especial visível. Eu falo que todos têm alguma deficiência. Sim. Uns visíveis e outros não. E que nós optamos por escolher a página, né? Virar o disco e fazer uma nova história. E que habilidades internas com isso que você usou para que você pudesse ter recursos e virasse a página de um coitado para um cara vencedor que inspira, que eu sei, gente, ele inspira milhões de pessoas que eu sei. Assim, é inspirador, a gente conversa com ele, acabei de conhecê-lo, vou fofocar. E já falei, gente, que transmite essa paz, que transmite essa alegria de viver, que transmite a vida, que transborda a vida. Então, e aí? Então, uma coisa que eu acho que talvez o início de algumas, né, habilidades aí encontradas, né, achadas, sei lá, mas eu acho que eu tinha que trabalhar muito assim a aceitação, sabe, dessa condição, sabe, porque essa questão do vitimismo, essa questão de se sentir inferior a tudo, foi um trabalho aí bem difícil de superar. Então, assim, de começar a enxergar assim, você pode trabalhar, sabe? Você pode estudar, você pode se relacionar, você pode praticar uma atividade física, só que foi bem difícil, porque eu tinha que trabalhar primeiro com o Célio, sabe? Então eu tive que ouvir muitas pessoas, eu tive que receber muitos conselhos, eu tive que, assim, para as pessoas até me convencerem de que, assim, você está errado disso, sabe? Você fica pensando que você não consegue, que você não pode. Então, essa questão de começar primeiro se superar, primeiro começar, assim, a olhar para si e dizer assim, não, peraí, você está se sabotando muito, sabe? Então, eu acho que a primeira habilidade foi essa, de começar a aceitar a tua condição e saber assim, olha, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, cada um está superando a sua e você não vai superar a sua. Então, quando eu parei de achar assim, que se uma empresa numa entrevista de emprego não me aceitou, mas não me aceitou porque eu tenho uma deficiência, que eu falava, já colocava assim, na primeira lista, falava assim, acho que ele não me aceitou porque eu tenho uma deficiência. Não, ele não me aceitou porque eu não tenho a qualificação adequada para exercer aquela função. Pronto. Talvez um não num relacionamento de uma suposta namorada e ela dizer não para você, não é porque
você é zoadinho porque você... É porque, assim, não é o perfil dela. Talvez não bateu, não gerou, como se fala, química e assim por diante. Então, eu comecei a tirar de que tudo, os nãos da vida que o Célio recebe, é por causa da deficiência. Então, esse era o meu maior problema. Então, eu tinha que trabalhar isso primeiro. Sim. Né? E daí em diante eu comecei a colocar assim para mim. Depois que eu comecei a descobrir que eu podia trabalhar, podia estudar, podia namorar, fazer uma atividade física e assim por diante, dirigir, né? E assim por diante. Então, eu comecei a perceber e falar assim, agora eu posso fazer, então, bem melhor então do que eu até fazia antes. Posso, então, agora começar a perceber que se eu cheguei até aqui, dá para... Então, eu comecei a colocar como metas, mas saudáveis, sabe? Nada assim de ficar que nem um louco, mas dizer assim, poxa, se eu já comecei, se eu já cheguei aqui, dá para chegar em um lugar melhor. Então eu percebi, falei, poxa, vou voltar. Não tinha terminado ainda meu ensino médio, porque aí teve esse espaço, né? Teve esse espaço de, com 18 anos praticamente, ficar aí na cadeira de rodas e aceitar essa condição, por isso que eu falo que não foi fácil, até os 22 anos. Então, esse espaço foi essa luta de aceitar a condição, de ver que eu posso fazer outras coisas, não posso continuar sendo um jogador de futebol, mas por esse tempo, dos 18 aos 22 anos. Dos 22 anos em diante, 22 anos que eu fui terminar meu ensino médio. Né? Com 22 anos que eu voltei a trabalhar e assim por diante. Então, eu fiquei muito... não sei se foi uma geladeira bem ruim, mas nesse tempo dos 18 aos 22 fiquei ali parado. Não produzi, mas só foi esse trabalho aqui. Ó. Poxa, você precisa aceitar essa condição. Não sei se é uma habilidade boa, mas foi... Sim, mas foi um momento de pausa, né? Esse momento de pausa também ajudou. Acho que um momento de pausa para você se reorganizar, né? E você teve suporte... Né? Você falou de outras pessoas, mas teve o suporte de físio, você chegava a fazer, de psicólogos, ou não? Você foi com você mesmo? Não, eu lembro que fui na ACD. Sim, também fui. Foi, né? E na ACD, aí passei por toda a triagem. Isso. Triagem, passei por todos esses especialistas. Mas depois que eu recebi a alta, dali em diante, não. Tá. Mas assim, e também que eu acredito que foi esse tempo também, dos 18 até os 20, 21, que passei por fisioterapeuta, psicólogo, né, urologista e assim por diante. Então, esse acompanhamento mais próximo, mais constante, foi só nesse período. Certo. Depois da alta, da reabilitação, aí foi a vida mesmo, sabe? Sim. De enxergar a questão do emprego. Eu lembro que meu primeiro emprego foi numa empresa que ela não tinha banheiro acessível. E eu tinha que ir, a distância era de uns 15 quilômetros da minha casa para a empresa, e quando eu tinha que ir ao banheiro, desculpa, né, até fazer o número 2, eu tinha que avisar, na época não tinha WhatsApp, não tinha celular, então eu ligava do telefone fixo da empresa e dizer à minha mãe assim, mãe, tô indo para ir, já se prepara, porque eu trabalhava de madrugada, então era 3 horas da manhã, acordando minha mãe, dizendo, mãe, e eu sempre morei em periferia, questão assim de dificuldade, assim, com a questão da violência, e falar, mãe, ó, eu fazia um cálculo, daqui uns 20, 30 minutos eu estou chegando aí, a senhora já abre o portão, já entra, a senhora pega a cadeira, eu vou usar o banheiro. Usava o banheiro, voltava para o trabalho novamente. E ali seguia. Quando era o número 1, eu tinha que fazer numa garrafa PET. Caramba. Então, meu primeiro emprego, isso em 1998. Então, isso a gente vê com o tempo, né? Quando se fala das informações, a época que se falava de inclusão, talvez nem se falava de inclusão. Então, isso tudo, eu acho que essas habilidades que foram adquiridas, de se superar, de ser mais resiliente, de não desistir das coisas tão fácil assim, mas foi esses enfrentamentos dia a dia. Do dia a dia que você foi conseguindo. E aí foi superando. Mas assim, de um especialista em si, eu só tive na época da ACD. E aí você foi trazendo as habilidades que você precisava para que superasse a cada dia. É verdade. E aí depois desse trabalho, então você estudava e trabalhava.
Isso, e ainda no ensino médio. No ensino médio. Ensino médio. E eu lembro que nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu ficava filmando, era num supermercado, e eu ficava filmando o pessoal roubando chocolate, CD na época, né, na loja. E era a única coisa. Então, uma nova profissão, né? Uma nova atividade, que até então era só futebol. E nessa nova profissão, eu consegui enviar um currículo para uma outra empresa, e era uma grande empresa, só que já não era mais supermercado. Era trabalhar no monitoramento também, mas era patrimonial, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Só que o legal de entrar nessa empresa, ela propôs pagar a minha faculdade, né? Pagar 80% da minha faculdade na época, e eu não queria nem saber que curso que era. Falei assim, poxa, faculdade naquela época, então eu quero ter uma faculdade, então não importa nenhum curso. E foi uma bênção, assim, de dizer que era o curso de administração. Eu sempre quis fazer também. E me formei, estudei 4 anos. Daí em diante que começou a abrir portas, né? Porque aí entra a questão da lei de cotas, começa a vir agora, e as empresas, e eu também me coloco no lugar das empresas até hoje, a dificuldade de contratar um PCD, né? Sim. Porque, assim, uma coisa é contratá-lo, mas outra coisa é saber se ele tem qualificações, se ele também vai se adequar à empresa, ou seja, se ele não vai colocar na cabeça de dizer assim, olha, já que as empresas estão contratando, então se eu não for com a cara do meu gestor, dos meus colegas de trabalho, eu saio e vou para o outro. E as empresas sofrem com isso. A empresa tem um turnover muito grande de PCDs, porque eles, assim, não gostei e saio. Então, uma grande preocupação de PCD também é de saber, assim, quantos tem hoje em seus registros mais de 10 empresas no registro de carteira. E acaba ficando sempre na mesma posição. Sim. Porque nunca se deu oportunidade, não deu oportunidade para a empresa também, para que ele se desenvolva, se qualifique e cresça e assuma posições de gestão. Infelizmente, é um histórico. Então, eu falava assim, poxa, mas eu quero crescer, eu quero subir, então, mas eu tenho que olhar para minhas qualificações, eu tenho que estudar. Então, eu abracei essa oportunidade de uma forma e comecei a mandar currículo. Eu fui trabalhar num banco. Aí me tornei bancário, fiquei mais de 10 anos como bancário. Foi ali também que abriu o leque, né? Começou a vir oportunidades, aí veio a questão das palestras. E com a palestra entro na educação. Aí eu fui dar uma palestra numa escola e lá fui convidado a prestar concurso, prestei concurso, passei e comecei a dar aula. Mas também saí tudo com o tempo, né? Comecei a dar aula, hoje já faz 13 anos que eu dou aula, e me apaixonei. E é Pela isso educação. que você quer, é a educação. É isso que eu quero para minha vida. Eu conversei aí, nesse período, né, também conheci minha esposa, casei, e conversei com ela, falei assim, Adriana, e aí? O que você acha eu sair do banco e dar aula? Ela falou, o que você decidir, está decidido. Só que em volta, todo mundo fala, você é louco, os benefícios de bancário, salário e tal, e professor, que não é tão valorizado, infelizmente, no nosso país. Eu falei, mas eu estou apaixonado por isso, eu quero dar aula. E me organizei, claro, não foi uma loucura, não foi por emoção. Então, durante o dia era bancário e à noite era professor. E fiquei nisso por muito tempo. Aí tá começando a cansar e fui pedir para ser mandado embora no banco, saí do banco e fui dar aula. E aí tá. Aí tô até hoje. Aí o sorriso abre, né? Falando da educação, sou são os apaixonado. novos, né? E assim, qual dica que você já... Eu adoro dicas, né? Porque eu acho que as pessoas, né, os espectadores aí que assistem o nosso podcast sempre querem saber, nossa, a história é linda, mas e na prática? Né? Porque é uma luta constante, porque do jeito que você fala, às vezes que eu falo, até falam pra mim assim, parece tudo muito fácil, né? Porque assim, nossa, daí a gente foi e tudo mais, porque é um trabalho a mais. Sim. O que recursos, que dica você daria para esses novos jovens, que afinal você está na educação, ou os velhos jovens, né? Porque, gente, idade, né, não importa, o que importa é que a pessoa queira aprender. Que dica que você dá para essas pessoas que hoje estão com alguma dificuldade? A gente tem visto muita gente até com depressão, crise de ansiedade, pós-pandemia, tá? Tendo uma coisa muito forte nisso. E que dica você daria para que
que a pessoa possa fazer para que ela tenha esse processo de superação sempre? É uma superação, né? São verdade. superações todas. É verdade. Não, é verdade. Você tem toda a razão de dizer que não foi de uma hora para outra, não foi fácil. Mas hoje eu posso até usar alguns termos que na faculdade, nas empresas estão usando muito e que eu falo, poxa, olha, eu já tinha isso aí, não sabia, sabe? Então, é os soft skills e os hard skills. É um termo que eu fico pensando, falo, olha, é algo, é uma novidade talvez para alguns, mas no mercado de trabalho eu comecei a perceber que o que seria hard skills primeiro. Então, as hard skills é algo que você consegue comprovar. Comprovar através de um certificado, através de um diploma, através de algo técnico que você sabe fazer. E por muito tempo, seja na educação, seja na vida profissional, era o que mais se cobrava de um funcionário e de um aluno e de uma pessoa que falava, não, você tem que saber fazer isso, né? Então era muito cobrado. Então a gente fazia coleções de certificados. Sim. Porque quando eu num dia numa entrevista eu saco a minha pasta lá e falo, eu sei fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Só que hoje isso talvez não seja, claro que eu não estou dizendo para a pessoa parar de estudar, parar de se qualificar, mas o que eu vejo que é o mais importante é o que você falou, as habilidades que é através dos soft skills. Soft skills já são o quê? São as suas habilidades. E essas habilidades hoje, elas são mais importantes do que os certificados. E que você adquire de que forma? Através das suas experiências de vida, suas superações, do seu dia a dia. Então, e o que seria essas habilidades? Inteligência emocional. Hoje, quantas pessoas têm dificuldade de receber um não? E às vezes recebe o não com muita violência. E violência no sentido de o gestor disse a ele, olha, você não vai fazer isso, ou eu não vou te promover, ou eu não vou aumentar o seu salário, os nãos. E ele diz assim, então só por causa disso, não vou entregar como eu entregava, não vou bater mais as metas. E começa a sabotar a empresa e ele, naturalmente, ele está se sabotando e é ali que ele está fechando as portas. Então, ele tinha que saber lidar com esse não. Então, que é ao contrário. Então, ao invés de sabotar, ao invés de desistir, sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou tentar descobrir o que fez ele falar este não. Então, agora eu vou em busca do sim. Então, eu vou identificar isso. Então, essa inteligência emocional de saber lidar com este não é uma coisa que hoje o jovem precisa ter. Porque talvez nem em casa ele está aceitando mais este não também, né? Então, é uma das coisas que, de repente, e o gestor ou o recrutador na empresa, ele não vai identificar nos primeiros momentos esses soft skills. Ele não vai identificar essa habilidade no início. Sim. Só que vão ter os testes da vida e os testes ali também na empresa. É nessa hora que ele se destaca. Vamos dar um exemplo bem claro. Não sei se você lembra, Selma, que antes o profissional de TI era o tímido. Não é? Então era a pessoa que falava assim, eu não sei lidar com pessoas. Público, com pessoas, então me dá uma máquina. E me dá um computador aqui e vou fazer e faz muito bem. O que eu estou dizendo era um perfil de um profissional que era tímido, ele tinha essa dificuldade de relacionamento, então eu sei fazer muito bem aqui o computador. Só que nem este profissional talvez hoje seja bem-vindo se ele falar que só sabe fazer e mexer o computador. Ele também precisa saber lidar com pessoas. Então é mais uma habilidade hoje que é exigida, né? Então não dá mais só o hard, não dá mais os hard skills, não dá mais. Então eu preciso saber lidar com isso. Então o conselho ou a dica que eu dou, primeiro, saiba lidar com o não, né? Esse não, ele faz parte também. E esse não pode te provocar a se tornar uma pessoa melhor, porque você vai começar a identificar o porquê ou não, né? É uma coisa. Eu acho que essa questão de tentar se superar, de ter essas pancadas, quando eu falo assim, não é que é gostoso tomar pancada, essa resiliência. Eu posso até dizer hoje, o trajeto de hoje. Hoje eu tenho um amigo que agora quando ele for assistir esse vídeo, ele vai ficar com a consciência pesada. Mas ele ia vir comigo. E ele não conseguiu, por algum motivo que ainda não consegui falar com ele. Mas pensei, vou sozinho.
Aham. né? Já saí de casa pensando, será que vai ter um lugar para eu parar? Será que vai ter alguém para me ajudar? Será que, no mínimo, para pegar a cadeira no porta-malas do carro? Será que vai ser acessível a calçada? Será que vai ter escada no lugar? Será que tem... Então, isso eu poderia já enviar uma mensagem para quem me convidou e falar assim, ó, não vai dar para eu ir hoje, porque eu não consegui uma pessoa. Ou então porque está trânsito, ou porque não tem vaga, ou porque não tem rampa, ou porque não tem... Os motivos que você tem, que todos nós temos. O meu caso, que eu estou falando só de hoje, é a acessibilidade. Mas quantas pessoas têm motivos para dizer assim, não vou levantar da cama hoje? Então ela precisa ser resiliente, ela precisa começar a olhar assim e falar, poxa, motivos eu tenho para parar, mas eu tenho que agora buscar os motivos para continuar. Então, dentro de si, hoje eu consigo assim olhar para mim e falar assim, eu tenho um motivo para acordar. Eu quero fazer alguém feliz. Eu quero fazer o bem para alguém. Eu quero conquistar algo. Eu quero ter, eu quero ser. Então, quando você começa a olhar para isso, aí você diminui o peso dos problemas. Você diminui a potência daquilo que quer te parar, sabe? Então, é um exercício diário, né? É todo dia você começa a olhar dessa forma e você fala, poxa, eu lembro que uma das coisas foi a própria palestra. Uma das primeiras palestras, eu contando ali a história e tal. Eu sei que tem uns momentos na palestra tristes, tem os momentos de superação, os engraçados. Eu tento mesclar para não ficar maçante a Claro. palestra. Mas eu via na plateia uma moça chorando muito. Ela chorava, chorava, chorava. Aí eu pensava assim, poxa, eu sei que a história é triste, mas também ela tá exagerado esse choro aí, sabe? Aí me chamou a atenção. E eu falei, quando acabar essa palestra, eu quero bater um papo com essa moça. Acabou, eu pedi para as pessoas chamarem, ela veio. E aí eu disse a ela assim, eu vi que você estava chorando muito. O que aconteceu? Né? Aí ela falou assim, não, na verdade, eu tinha um sonho de ser modelo. Ela sempre se cuidou, sempre vaidosa. Só que ela tinha um pai muito violento. E o pai agredia a mãe dela. Até que um dia ela comprou a briga. Falou, não pai, você não vai bater mais na minha mãe. E ela ficou à frente. O pai foi e espancou ela. E ela teve que ir para o hospital às pressas. E hoje ela tem várias cicatrizes no corpo. Por causa... O pai quase matou, de tanto que bateu nessa menina. E por causa dessa vaidade, por causa desse cuidado que ela tinha e ela queria ser modelo, ela falou, agora eu tenho muita cicatriz, eu não posso ser mais modelo. Então ela disse assim, que naquele dia ela não sabia que tinha uma palestra na escola, mas ela foi decidida a se despedir dos colegas que ela ia desistir de estudar. Ela falou, não quero mais estudar também não, já não vou ser mais modelo, para que eu vou estudar, que não sei o que. Ela decidiu ir só para se despedir dos colegas. E na minha fala lá, eu falava, não desiste dos seus sonhos, não abandona, não para aí e tal, dando conselhos. E ela falou assim, poxa, o problema dele é pior que o meu. E ele não desistiu, e por que eu vou desistir? Então ela veio e falou assim, ó, agora eu queria te pedir, te agradecer. E nessa hora, ela chorando, aí eu comecei a chorar junto. Porque eu falei assim, poxa, tá fazendo sentido. Então, quando eu falo assim, de sair de casa, que você quer ajudar alguém, você quer servir alguém, você quer mudar a história de alguém, e que você não sabe como até então, mas às vezes o teu sorriso já muda a história de alguém, sabe? Então, eu falei assim, faz muito sentido. Então, as dicas, né? Eu sei que são várias, talvez eu não estou dando o nome a elas, mas assim, o comportamento, né? De dizer assim, olha... dá para você sair de casa dizendo assim que agora você está, e eu acho, ou posso estar próximo da certeza, porque eu não vou ter termos técnicos para dizer, que a gente sabe que um dos maiores problemas hoje na humanidade é a depressão. E um dos sintomas da pessoa depressiva é ela dizer que ela não serve para nada. É um grande vazio, né? Isso. Agora, se você tem a oportunidade de servir alguém, isso está dizendo assim, então peraí, é um remédio para que eu pelo menos possa superar esse momento depressivo. Por quê? Porque eu servindo alguém, eu estou me sentindo útil. Então hoje, quando eu vejo
que alguém fala assim, poxa, a tua história me ajudou, então eu falo, poxa, eu tenho mais um remedinho aqui que não vai me deixar ficar lá em casa numa coberta e sem falar assim, não quero produzir, não quero entregar, não quero servir, sabe? Então, essas dicas, né, de saber assim, que mesmo que você, diante da sua luta, da sua batalha diária aí, você levantando a cabeça e indo enfrentar isso, você está se ajudando e ajudando tanta gente que você não tem nem noção. Eu acho que são escolhas, né? Eu acho que é a escolha que você tem. E é claro que muitas vezes você fala, bom, você quer a fácil ou a que não é tão fácil assim? Se você escolhe a não tão fácil assim, né? Porque também é difícil para quem tá lá. É muito mais fácil ficar lá na coberta, né? Sim. Se você escolhe, né? Como o próprio Célio disse, se você escolhe sair da cama, gente, é para fazer a diferença, né? Para si e para o outro. Porque eu sempre falo, gente, ame ao próximo como a si mesmo. Porque a gente só não ama, não se ama, né? E faz coisa para o próximo, mas não, você também não valida o que você fez. Então isso é legal você saber também, validar com as coisas, com as pequenas coisas que você faz, né? Poxa, você consegue ir a algum lugar e ter um trabalho, ou se não tem, vai até ele, busque formas, né, de transformar a sua vida, transformar o outro, porque, né, como o Célio mesmo disse, a hard skills é importante, mas a soft skills e a inner skills, né, porque primeiro precisa estar lá. Como que você vai lidar com o grupo se você não está bem? Então, é necessário se trabalhar, descobrir suas limitações e ok, né, poder transformar, entender, porque eu trabalho muito essa questão do corpo físico e emocional, né, no paciente ou em palestras. Então, às vezes, a pessoa está lá só pensando e não executa. E não consegue falar, e não consegue ter os relacionamentos, tanto em casa quanto fora. E aí, quando você trabalha a parte corporal junto com o emocional, né? De uma forma para estruturar, para sentir, para que o fluxo energético funcione na pessoa, ela fica mais leve e consegue ter as relações, né? E isso é lindo de ver. E assim, e nós estamos num momento em que a inteligência artificial está aí, né? E o que desenvolver com tudo. Então, a gente não pode perder essa parte humana, né? Porque senão, mais uma vez, a hard skills vai ganhar com tudo, porque vários aplicativos aí que estão nos facilitando, mas e o humano com o humano, né? Isso a gente não pode deixar que passe, né? Use com moderação. É isso, com moderação. Se persistir os sintomas, consulte o seu médico, né? Por aí, porque eu lembro que quando acabava a energia elétrica lá no bairro lá, a gente conversava mais com os vizinhos e os amigos na rua, né? Hoje acaba a internet, o pessoal fica, e agora? Agora o que eu faço da minha vida? Tem até uma doença que eles chamam de nomofobia, né? Que é a dependência da tecnologia. E você pensa assim, acabou a internet, o que se faz depois? É estranho isso, né? Então, existem pesquisas aí que vai desde quando você está saindo da tua casa, se você está no meio do caminho, vamos pensar que você não dependa do seu celular, tá? Para trabalhar. E aí você volta para sua casa, pega o celular para pegar o celular ou continua o seu dia sem celular? Não, você volta, né? Não é? Ou então acabou a bateria, dá um sentimento de angústia. Né? Ou tá carregando e você pensa assim, será que alguém enviou mensagem? É uma dependência muito doida. E eu ouvi dizer que quem chega ao ponto de depender mesmo disso, ela está ficando internada junto com dependentes químicos, né? Para ser tratada. Mas eu sei que é bom, mas com moderação. Mas, poxa, é tão bom você conversar com alguém e essa pessoa olhando nos teus olhos, batendo um papo. Poxa, a gente está aqui, eu sei que está usando a tecnologia para depois chegar em alguém, mas o preço que é esse momento nosso aqui de trocar as nossas experiências, olho no olho,
não se compara a essa tecnologia. Isso, quem não está tendo essa oportunidade está perdendo, né? Eu estou sendo privilegiado hoje com isso. Então, valorizar as relações, né? É tão gostoso de você chegar... Eu acho que chegar a um ponto de falar assim, sabe? Você entrou... Pedir, né? Eu não sei que... Eu não cheguei nesse nível. Mas se chega os convidados e falam, deixa o celular, e tem uma mesinha ali, deixa ali o celular lá e vamos bater um papo. Porque está faltando isso, né? Tá faltando. A gente está ali no almoço em família, se tem 10 pessoas, 5 estão no celular. 5 só? Só, né? Tem muito Nossa, mais. eu acho que uns 9,5. Né? Aí, sabe? E aí tu mal vontade de trocar uma ideia, de bater um papo e tá lá todo mundo no celular. Então, eu não tô assim, como que eu posso, criminalizando, Não, sei lá. porque a gente faz parte disso tudo, né? Mas, poxa, dá pra... Né? E ainda essa parte é muito especial, né? Do conversar. Da troca, né? Da troca. Eu falo que, não, pra mim a internet foi um must, foi quando você faz ligação por vídeo. Porque você continua olhando, olho no olho. Porque aquela historinha sal, eu falo, gente, o meu sonho... Quando chegou no ano 2000, que não aconteceu isso, eu fiquei frustradíssima. Porque eu assistia Jetsons. E nos Jetsons estava lá o desenho, né? A imagem lá. Eu falei, gente, não vai ter isso. Então, quando teve, eu fiquei feliz, confesso. Mas que hoje as pessoas esquecem a carteira e deixam a carteira em casa, mas o celular não. Isso é real também, né? Gente, agora, falando de algo antigo, mas super atual, é o livro. Não é? Que não é tecnológico, mas faz toda a diferença. Olha que lindo, Superando o Impossível. Conta um pouquinho disso para suas mensagens finais, porque, gente, você não pode ficar sem ele. Olha que livro maravilhoso. Inspiração diária, isso. É verdade. Conta para mim. Bom, Selma, esse livro, na verdade, nunca foi um sonho, né? Escrevê-lo. Porém, quando eu fiquei sem falar, né? Fiquei com problema na voz, então ali desabafava, é um diário e tal. E depois, quando eu comecei a dar palestras, as pessoas falavam, poxa, todo palestrante tem um livro, né? Ou está a caminho. E eu falei assim, então vou escrever um livro. Só que eu lembrei que tinha esses escritas que eram desabafo e tal. E juntei né, todos e se tornou um livro. Então conta aí algumas superações, fala da minha família, fala das cirurgias que eu passei, que não foi só uma, né? Várias cirurgias, o esporte, depois quando ele voltou também, né, para a minha vida, o esporte. Fui piloto, né, de kart. Então eu já ia perguntar qual que era o esporte que você fala. Fui piloto de kart também, hoje eu pedalo, só dei uma parada porque eu estou com problema no ombro, eu tenho que tratar, fazer fisioterapia. Mas a bike, né, que eu pedalo e tal. Então conta um pouquinho, né, dessas superações. Mas quando eu falo do superando o impossível, é assim, quais são os seus impossíveis? Sabe, o que... E a gente olha e como alimenta tanto esse impossível, e o superá-lo fica muito distante, sabe? E as pessoas acham que quando se fala também de superação tem que ser algo extraordinário. Né? Então, o cadeirante aqui, de repente, do nada, levanta aqui, superei esse impossível que era andar, sabe? Mas tem tantos impossíveis que eu superei, e que vou contar um para você, bem rápido, só para você entender que também está no livro aí. Mas uma coisa que para mim marcou, eu lembro que eu sofri, depois de tudo, ainda sofri um acidente de carro, mas aí não teve sequelas, mas eu fiquei sem o carro. E era algo que eu utilizava para ir trabalhar e estudar. Então eu morava em Diadema, trabalhava na Paulista e estudava em Santo Amaro. Uau. Quem conhece São Paulo sabe que ainda mais de horário de pico para fazer todo esse trajeto. E dependia então de carro, e porque transporte público, infelizmente para PCD, é complicado. Ainda mais, hoje imagina uns 10, 15 anos atrás. Então, eu coloquei na minha cabeça, falei assim, eu vou superar esse impossível de ir trabalhar, estudar e tal, sem transporte, sem o carro, só dependendo do transporte público. E na onde eu morava, não passava ônibus. Então tinha que subir uma rua até chegar na avenida lá em cima, onde passava ônibus adaptado e dependendo ainda tinha que esperar um bom tempo. Só que sempre o combinado era assim, meu pai era meu vizinho, então eu chamava o meu pai me empurrava de cadeira até a avenida, pegava o ônibus, depois ia para Jabaquara, metrô até a Paulista, depois Paulista pegava carona de uma van da empresa que eu trabalhava até Santo Amaro, depois pegava outro ônibus para a faculdade. E assim era a correria.
Só que quando eu voltava, 10h30, 11 horas da noite, eu pedia ou para minha esposa ou para o meu pai, alguém me esperar no ponto para me descer, ajudar a descer para chegar no meu bairro. Só que naquele dia eu decidi não avisar para ninguém. E eu falei, eu vou tentar ir sozinho. Aventureiro. E quebrada, você sabe que quebrada não tem calçada. Sim. Né? Tem que ser por a rua. E nem a calçada tem calçada mesmo, né? Normalmente. Desci, fui descendo, 11h30 da noite, aquela coisa toda. Cheguei, consegui subir na calçada e tocar campainha. Quando eu toquei a campainha, eu comecei a chorar. Claro. Você entende, então, o que é superar? Sabe? Então, assim, eu falei assim, eu consegui, cara, chegar na minha casa e conseguir tocar a campainha. A minha meta, a minha superação era tocar a campainha da minha casa. E superação é isso. Então, hoje, a gente fala assim, poxa, talvez não finalizar um curso é algo tão distante para você, mas quando você terminar e chegar lá no dia e receber o seu canudo e comemorar a sua formatura, você vai dizer, eu superei. Sabe, um relacionamento bem sucedido, uma amizade consolidada, sabe, um emprego que tanto você sonhou, uma entrega que você tanto esperou. E isso é superação. Então não precisa esperar e achar que superação tem que ser o extraordinário. É fazer coisas que você não podia fazer até o momento, você está conseguindo fazer. Sabe? Então, para mim, tocar a campainha é superar o impossível. Impossível era tocar uma campainha. Sabe? Então, aí tem os impossíveis. Então, eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, quais são os seus impossíveis? Então, você pode lutar, enfrentar e superar esses impossíveis. Agora, escolha, que é o que a Selma falou. Gente, fantástico. E onde eu encontro para comprar? É só entrar nas minhas redes sociais, né? Que são? O Instagram é Célio Araújo Palestras. Tem também o Facebook, aí eu sei que ainda está um pouquinho antigo, mas está lá ainda no Facebook. Tá Célio Araújo Palestra. Não, Palestrante Célio Araújo, Facebook. E Instagram Célio Araújo Palestra. E também tem no WhatsApp, pode entrar em contato tranquilo, se puder depois eu deixo aqui os contatos. E aí só entrar em contato e a gente envia o livro para você. Tá joia. Célio, foi realmente incrível esse Criando Conexões, assim, eu acredito que foi para mim um dos mais incríveis, porque te escutar, e é claro, né, ver que a gente não está sozinho nessa busca, né, porque a gente fica em cada ponta, em cada lugar, e quando a gente encontra pessoas que validam as coisas simples, que para os outros é simples, e que para a gente tocar uma campainha faz toda a diferença do mundo, ou ajudar o próximo que não tem dinheiro que pague, faz toda a diferença do mundo, é muito bom. Assim, eu saio terminando Criando Conexões, emocionada, feliz, encantada, e eu espero que, gente, vocês vão deixar de lado, e o pessoal, empreendedores, empresas, contrate aí, ó, o Célio Araújo para contar, tenho certeza que tem muitas histórias. E supera qualquer um. Eu acho que a gente pode, sim, tocar, né, nas pessoas, a campainha de cada pessoa, né, no coração de cada um. Muito obrigada, minha gratidão eterna. Gente, se você gostou de mais um Criando Conexões, curte, comente, compartilha. Então, se você... aquela pessoa que você ama, que precisa desse toque, dessa campainha especial, fala para ela, não é? Nós Criando Conexões desse mês está sendo mega especial. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Selma. Eu tenho certeza que vai ser um início de uma grande amizade. Com certeza. Foi maravilhoso, e queria agradecer também a minha ex-aluna, Bianca, que me indicou para estar participando aqui, né, deste evento. Dessa conversa com você, que está sendo muito especial e é mais uma conquista para minha vida. Obrigado. E para minha também, viu? Obrigado. Gratidão. Bianca, ó, um beijo e beijo a todos. E mais um Criando Conexões termina aqui. Muito obrigada. Obrigado.